Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Cícero Lisboa e eu vou iniciar hoje um novo trabalho aqui no canal, no Vídeo Geopolítico, que é falar de livros que eu estou lendo, livros de geopolítica, de defesa, que eu quero comentar, trazer para vocês e comentar aqui. E o primeiro que eu trago é Rota da Seda Digital. É um livro do Jonathan Hillman, um americano, e muito defensor dos Estados Unidos, e esse livro ele fala sobre esse projeto Rota da Seda Digital, que é um braço, na verdade, o braço tecnológico da iniciativa Cinturão e Rota da China. E para quem não sabe, Rota da Seda foi um caminho econômico, assim, comercial entre Eurásia, Europa e Ásia. Os europeus iam até a China para comprar seda e especiarias, e hoje esse braço tecnológico da Rota da Seda tem o objetivo de expandir as redes chinesas na internet através de cabos submarinos, através das redes 5G e através de satélites. Então é um grande projeto tecnológico chinês para conexão, entregar os seus produtos, as suas redes, as big tech chinesas e tudo mais. O Jonathan Hillman, ele é muito crítico ao processo chinês, ele é bastante crítico. Ele acha que o projeto da China é um projeto ditatorial, de controle. Ele chega ao ponto de dizer que a China no futuro vai conseguir saber com dados, quando um país, quando começar a colheita de determinado produto em um país, ele já vai ser possível que a China saiba disso. Mas o livro tem boas histórias. Por exemplo, da escala tecnológica, ele nos coloca a história da Nortel, que é uma empresa canadense de telecomunicações, e essa empresa acaba indo para a China achando que ia ganhar muito dinheiro, que ia ficar oferecendo produtos chineses, e na verdade os chineses acabam aprendendo com aqueles produtos, copiam os produtos, melhoram os produtos, uma população gigantesca. O produto pode ser testado muitas vezes, até que esses produtos começam a ser exportados, e aí surgem empresas como a Huawei, por exemplo, que depois se torna a HMN Tech. A Huawei é uma empresa e a HMN Tech uma empresa de cabos submarinos. Eles acabam aprendendo com os ocidentais e evoluindo. O que ele existe aqui no livro, que eu acho que ele fala um pouco assim. Existe uma grande quantidade de sanções dos Estados Unidos contra os produtos chineses. Para vocês terem noção, no governo Biden, ele criou um projeto em torno de 42 bilhões, se não me engano, o que davam 100 bilhões de reais na época, em investimentos em internet dentro dos Estados Unidos, porque faltava internet banda larga de qualidade para os americanos. E o Jonathan Hillman fala isso no livro. Ele conta a história de uma cidade que tem uma internet 5G que não tem internet 5G, e quem instala essa internet 5G lá é a Huawei. Ela que começa a implantar a internet 5G nessa cidade. E o custo é muito mais barato. A lógica das empresas americanas é a lógica de mercado, ou seja, eu só vou investir onde eu tenho lucro. E aí, para eles, se essas cidades do interior não dão lucro, eles não vão instalar. E a China, com o apoio estatal dessas empresas que querem ganhar mercado, eles acabam investindo nessas cidades, em qualquer lugar. Para você ter noção, ele conta aqui que lá durante a guerra do Afeganistão, foi a Huawei chinesa que implantou as redes de comunicação de internet no Afeganistão durante a guerra do Afeganistão. Nenhuma empresa americana fez isso. Agora, quando os Estados Unidos começaram a se dar conta da capacidade dos chineses e do potencial, eles começaram a criar sanções e falar que essas empresas estavam praticando espionagem, ou poderiam espionar no futuro os países que estavam comprando esses produtos. E isso, para mim, assim, a grande virada começou quando a Huawei ganhou um contrato para fazer a manutenção de um cabo submarino entre Canadá, Estados Unidos e Londres. Os Estados Unidos, eles lutaram para que esse contrato não se realizasse, e aí quem ficou responsável foi a Subcom, uma empresa dos Estados Unidos. No entanto, uma coisa que ele fala muito, né, ele torce muito para um acordo entre Estados Unidos e Europa, o Ocidente, né, e ele esquece da gente aqui, esquece dos países em desenvolvimento. Só depois é que ele se dá conta assim, mas a Índia podia ser esse país que vai fazer essa ponta entre nós aqui do Ocidente e os países em desenvolvimento. É a Índia que vai fazer isso. Quem está fazendo isso hoje é a China.
A China que está instalando cabos, apesar da armadilha da dívida que ele fala aqui, tem países que acabam se endividando com os chineses para a instalação dessas infraestruturas. Mas eu acho que precisaria de mais estudos e pesquisas para poder falar um pouco mais isso. Mas ele toca nesse assunto. O fato é, a China já instalou cabos aqui no Brasil, muitos cabos na África, e é ela que está levando internet e rede para esses países. E isso faz parte do processo da Rota da Seda também, expandir suas redes. Só que isso tem um porém. Esse processo de criar suas próprias redes pode levar a um processo que os especialistas chamam de fragmentação da internet, onde os caminhos de internet eles fogem daquele conceito inicial da internet, de uma rede que teria muita redundância, para uma rede que eu prefiro passar pelos caminhos onde eu sei que eu não tenho problema, que eu não tenho influência. Hoje os países de desenvolvimento acabam optando pela China pelo preço e porque eles não eram atendidos antes, né? O Brasil, por exemplo, só tinha rotas com os Estados Unidos. Hoje ele tem rotas com a Europa, rotas com a África, mas eu acho que o Brasil podia expandir mais, por exemplo, o Brasil, né, e novas rotas. Então, a temática do livro é essa, tá? Um livro que fala sobre a China, os seus desejos de ter mais conexão e a luta dos Estados Unidos tentando barrar cabos, por exemplo, cabos que saem da Ásia e atravessam da Ásia até a Europa. Os Estados Unidos tentam barrar a construção desses cabos. Um cabo bem sucedido foi o cabo Peace, mas, segundo ele, os cabos submarinos hoje são responsáveis também pela defesa. Então, muitos drones acabam sendo lançados por meio da internet, e essa região ali africana, do Djibouti e do Egito, é uma região bastante complicada, porque tem cabos ali específicos do exército dos Estados Unidos, mas só cabo não adianta, eu preciso de estrutura para passar, e segundo ele, esses dados acabam passando pela estrutura até mesmo chinesa para envio de dados. Recomendo o livro, mas se preparem, porque ele é muito americano e muito pró-americano e muito